Olá, estamos começando o nosso último programa especial sobre a retrospectiva 2014 dos criadores de Manga Larga Marchador que já estrelaram o nosso programa. Para começar, nós vamos relembrar o Aras Garden da região de Atibaia, no estado de São Paulo. Os manga-largas vêm sendo selecionados ao longo dos anos para produzir animais cada vez mais cômodos para os cavaleiros. No Aras Garden, na região de Atibaia, o criador Jefferson Jardim prioriza os cavalos com andamento macio e faz desse o seu principal critério de seleção. Eu, desde o princípio, eu sempre montei a cavalo desde a minha história, de quando comecei de muito novinho, que ganhei a égua da máquina de lavar, enfim, sempre montei. E montei muito a cavalo. Então, eu sempre gostei de cavalo macio. Uma coisa que eu priorizei desde o início era o cavalo que era cômodo. Até aprender os tipos de marcha e como que funcionava isso, é óbvio que o tempo, e fui aprendendo. Eu deixei um pouco a morfologia de lado, apesar de sempre ter gostado de cavalo bonito, eu acho a minha tropa até bonita, mas eu priorizei desde o início o cavalo de andamento cômodo. Por quê? Porque eu monto a cavalo. Então eu fiz essa seleção dos meus animais, é feita em cima disso, é feita em cima da sela. Porque eu monto a cavalo, minha esposa monta a cavalo, a gente gosta de cavalgar, gosta de passear. Então eu experimento os animais assim. Então o início de tudo foi focado no andamento, focado no animal mais marchado, no animal mais cômodo, um animal com leve dissociação. Então eu sempre gostei disso daí. A pelagem pampa é uma variedade de cores dentro da raça manga larga criada por Jefferson. Existem as mesclas mais comuns como pampa de tordilho e até o pampa de preto ou castanho. Mas o criador possui em seu plantel uma égua com a rara pelagem do pampa de alazão amarillo. O criador nos conta como foi a chegada da égua surpresa em seu criatório. E é engraçado que ela é criação de um amigo do Alexandre, uma criação minha. E ele vendeu ela de potrinha para um outro amigo e cliente meu, que é o Tiago, um rapaz de Bragança, e eu acabei adquirindo ela potra lá. Consequentemente, passado um tempo, teve o leilão Celebridades, que é um leilão até conhecido na raça, e eu tinha que levar um animal de ponta, acabei levando ela. Mas eu levei ela numa situação assim: eu vou levar para mostrar e defendo na hora e não vou vender. Acabei que de última instância, acabei vendendo por uma cifra bem alta, e eu tinha pagado bem pouco nela quando mais potra. E ela já era uma potra já se formando égua, e acabei vendendo uma cifra bem alta. Não resisti à tentação do dinheiro, vendi. Vendi e me arrependi. 3 anos depois, vendi pro Aras da Ginga, no Rio de Janeiro. Ele fez o leilão como ele faz todo ano, e ele sempre põe no leilão, ele pinça alguns animais, alguns bons animais. E ele colocou ela no leilão. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, saí daqui, fui até o Rio de Janeiro e falei assim: não, a gente vai porque eu vou trazer a égua de volta. Aí fui no leilão, comprei lá de volta por mais do que eu tinha vendido, e ela tá aí hoje. Agora a gente está tirando os embriões, vamos tentar fazer aí os animais na pelagem dela, mas é muito difícil. Existe aí, se tiver uma dúzia de animais registrados nesses 100 anos de associação nessa pelagem, acho que é muito. É uma pelagem muito rara mesmo. No Aras Garden, o garanhão pampa de preto JJ Domênico do Garden é o principal raçador do criatório. Esse cavalo agrega, além da beleza, a marcha, a estrutura e o andamento tão desejado na raça, como nos conta o criador Jefferson Jardim. O Domênico é um cavalo que a gente acreditou desde potro. Ele fugiu um pouco do acasalamento que a gente fazia, porque eu tinha um reprodutor que chamava Jean aqui, que infelizmente faleceu no começo do ano passado. Era um garanhão homozigoto, foi até o primeiro cavalo, o primeiro equino nacional com teste de homozigoto feito nos Estados Unidos. Então isso acho que foi em 2005, até aí se ouvia falar nessa palavra homozigose, mas ninguém tinha uma comprovação disso. Eu fiz questão de mandar o material dele para os Estados Unidos, fazer o teste, então foi o primeiro cavalo de uma raça nacional que foi comprovado com teste que ele era um cavalo homozigoto. Então, um cavalo que a gente usava na reprodução,
E a gente fez o Domênico, que não era filho dele, exatamente para cobrir as filhas do Jean. Então o Domênico, desde o que ele estava na barriga da mãe, a gente já sonhava num macho daquela linhagem que pudesse nascer, né, no caso, nascer macho, para poder vir acasalar futuramente as filhas do Jean, que era o projeto que a gente estava fazendo naquele momento. Ali, avô! Tá tendo você! Eu vim aqui, tá de vez! Em 2014, nós também visitamos um criatório que possui duas culturas que coexistem e garante a rentabilidade do criador. Vamos relembrar essa experiência de sucesso na criação dos marchadores e dos ovinos do Aras Canto da Mata, da cidade de Potirendaba, no estado de São Paulo. Uma das questões levadas a sério no Aras Canto da Mata é com relação à segurança alimentar dos animais. Por isso, Paulo sempre procura ter em seu plantel equino uma faixa de 80 cavalos. Assim, ele pode garantir o alimento de qualidade sem que haja dificuldade em períodos como esse de seca enfrentado atualmente. Então, nosso plantel, a gente procura manter mais ou menos dentro desse número, pela área, né, que nós temos. Então é importante, porque você tem a sazonalidade de água, né? Então, quando entra nessa fase que eu acho que estamos saindo, porque ontem começou a chover um pouquinho, né? Mas é aí que a gente vê a dificuldade que tem na superlotação. Você começa a ter animais não é simplesmente colocar o feno lá, né? O sal, que está sempre à disposição dos animais, tudo. Mas ele precisa, do pastoreio, ele precisa da gramínea, né? É necessário isso, eu vejo assim. Então a gente procura manter um número de animais que a área suporte sem entrar em desespero, vamos assim dizer. A Fazenda Água Vermelha divide-se em duas culturas distintas. No espaço do Aras Canto da Mata está a criação dos cavalos da raça Manga Larga Marchador. E há também a Estância Bacurizinho, destinada à criação de ovinos da raça Dorper e White Dorper. Eu tive a oportunidade de mostrar para os dois que consorciar isso aí faz bem para os dois segmentos, faz bem para os dois animais, vamos assim dizer. O cordeiro consorciado com o cavalo é saudável tanto para o cordeiro quanto para o cavalo. O próprio Marcelo hoje pode responder para você técnica e cientificamente por quê, né? Elas são distintas, porém elas convivem entre si. Primeiro, porque o cavalo tem o hábito de pastejo, aqui a gente cria a maioria dos animais a pasto, e os ovinos na mesma situação. Então a gente usa, já que tem as duas culturas, as duas criações, a gente aproveita, onde usa um pasto rotacionado e com o mesmo pastejo entre os dois. Como seria isso? Então o cavalo entra pastejando, fica alguns dias, depois entra o ovino pastejando e assim a gente faz um manejo de pastejo em toda a área da propriedade. O que isso traz de benefício, tanto para os ovinos como para os cavalos? Nós temos na ovinocultura muito problema com verminose, coisa que o cavalo não é tanto. Então a gente fazendo essa rotação de pastejo entre duas espécies, tá, diferentes, a gente consegue diminuir esse problema de verminose entre as espécies. Então isso as duas trabalham junto. Ao longo de toda essa semana, você acompanhou uma retrospectiva especial com todos os criadores do Manga Larga Marchador que já estrelaram o programa Aras e Raças no ano passado. Na semana que vem, eu estou preparando outra semana para lá de especial. Você vai acompanhar a retrospectiva 2014, mas agora sobre os cavalos da raça Quarto de Milha. Eu te espero, tenha um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima segunda. Até lá!